Doutor Durso estava esquiando ali. Esse cara agora de... No Instagram, @LuizAugustoDurso, o Doutor Durso tem sempre dicas boas para você. Ele que é o mais especializado advogado em cybercrimes nesse negócio de internet. Temos agora essa semana, que está lá no STF, eu vi lá ontem, a ministra falou uma bobagem. A ministra falou... Como é que... Não teria que ser uma... Isso não teria que ser com os senadores, no Congresso ali para discutir essas leis? Já teve isso, não teve o marco? Teve o... Tudo bem, Emílio? Prazer Tudo bacana? Vem o marco. Nós tivemos o PL das fake news, né, que tramitou por esses últimos anos, mas não prosperou. E o Supremo foi provocado. Nós temos o Marco Civil da Internet, que é uma lei que regula a internet desde 2014 em nosso país, e ela tem um artigo, que é o artigo 19, que prevê a responsabilidade de plataforma. O que isso significa? Quando vai um usuário numa rede social e publica alguma coisa, o usuário é responsável. O artigo 19 fala que se tiver uma decisão judicial mandando remover esse conteúdo para a plataforma e ela não remover, ela começa a se tornar corresponsável ou responsável subsidiariamente, a depender do conteúdo. Então nós temos essa previsão. Alguém entrou com uma ação discutida a constitucionalidade desse artigo 19. Isso chegou no Supremo Tribunal Federal e ontem começou o julgamento do artigo 19. Então, na verdade, a gente nem está pensando, nesse julgamento que começou ontem, em analisar os problemas com rede social, a internet em si, liberdade de expressão. A gente só está debatendo um artigo da lei, que está em vigor desde 10 anos já, que fala sobre responsabilidade da plataforma. Se o Supremo considerar que esse artigo é inconstitucional, as plataformas terão mais trabalho porque elas poderão pagar indenização por conteúdo que elas acabam hospedando. O usuário publica, mas elas hospedam e dão visibilidade. E agora o debate é exatamente esse. Se o artigo vai ficar vigorando, protegendo as plataformas, ou se ele cai e as plataformas terão mais trabalho porque poderão pagar multa para os... Posso perguntar a sua opinião em relação a isso? Olha, a minha opinião com relação à responsabilidade da plataforma é que a plataforma faz pouco. Essa é a minha opinião. Então, se a gente perguntar para a audiência, você já denunciou um conteúdo ilícito? Você já foi lá, alguém usou um perfil falso, etc. Inclusive, ontem foi até um momento de descontração entre os ministros, dizendo, olha, o ministro Alexandre de Moraes Moura falou assim, olha, é bom que o advogado da Meta está aqui, porque tem 20 perfis meus, falsos, no Instagram, então, por favor, já remova, porque eu não tenho Instagram. E ele diz, eu tentei remover e não consegui. Eu vendo essa fala, me choca, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal tem dificuldade em remover um perfil falso dele. Imagina o usuário, imagina a pessoa comum. Então, isso mostra um pouco de como as plataformas lidam com esse atendimento. O Alba, eu fiz o podcast do Alba essa semana. Verdade. E a gente estava falando, por exemplo, quando o Alba teve o Instagram dele invadido, a dificuldade dele em recuperar essa conta. Então, essas coisas começaram a afetar os usuários, as pessoas comuns, e começaram a incomodar. E isso começou a gerar uma pressão. Lógico, a minha opinião, o local ideal para debatermos esse tema, sem dúvida nenhuma, é o Legislativo, é a Câmara Federal, não é o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo, quando chega uma ação, um recurso ou uma ação que debate a constitucionalidade de um artigo de uma lei, ele é obrigado a julgar, ele é provocado. Ele não pode falar, não quero tratar sobre esse tema. E aí o Supremo... Pô, mas julgar até defunto, pô. Não é pro Supremo julgar defunto. Não, calma. Ok, eu tô dizendo que... Defunto eles estão julgando. Nós temos a previsão que se ele é provocado, ele reage. Ele não age de ofício em regra. E aí você teve essa questão que chegou no Supremo. Minha opinião é que é bem provável, né, a expectativa é bem provável que o Supremo vai declarar inconstitucional o artigo 19, ele vai cair, e isso significa que amanhã, quando isso for alterado, alguém vai lá e teve um conteúdo criminoso. E o Supremo, pelo menos disse ontem nos relatórios, que eles vão focar em crimes graves. Terrorismo, racismo, crimes contra as mulheres. Tem um rol que não afeta fake news, discurso de ódio ou crime de opinião. Que eles não vão tratar sobre isso exatamente para preservar a liberdade de expressão. Então, mas isso aí, esses crimes que você está falando, são só para algumas pessoas. Sim. Entendeu? A rede social, ela só enquadra algumas pessoas que têm o pensamento diferente daquelas que estão no... que estão na... Você sabe o que eu estou falando, não é isso?
Você está dizendo que também importa quem fala, não é só o conteúdo. Isso. Não é uma lei, todos somos iguais nessa lei. Okay. Essa lei não é essa lei, isso acontece. Aquela história lá, né? Todo mundo é igual, mas tem uns que são mais iguais do que os outros. Revolução dos Bichos. O Jorge Orwell. Todo mundo é igual, mas uns são bem mais iguais. Aos amigos tudo, isso. Aos outros o rigor da lei. Então, esse é que é o problema que eu acho que vai acontecer. Hoje, a plataforma, ela age, ela remove conteúdo, ela bane o usuário, e um outro poder que faz isso é o judiciário. Então nós temos dois poderes hoje que podem te tirar de uma rede social. É o judiciário e a plataforma. A plataforma segue o termo de uso e também um pouco o que eles acham certo. A gente não tem muito controle do porque a plataforma baniu X ou Y. Pode haver também abuso da plataforma, como pode haver abuso do judiciário. Eu faço uma crítica que eu já fiz aqui no Pânico do próprio Supremo Tribunal Federal quando determinou o banimento de vida online do Monark. O Monark era um youtuber, né, apresentador de podcast, falou uma bobagem na época lá de nazismo. Perdeu o emprego, tiraram ele do podcast e ele começou a atacar o Supremo. Começou a fazer live atacando o Supremo. A reação do Supremo foi começar a aplicar multa, etc., até o ponto que chegou que ele não pode ter rede social nenhuma, ele está nos Estados Unidos também, e ele foi criar uma rede social lá, um canal do YouTube lá, e a decisão judicial daqui chegou lá nos Estados Unidos e impediram dele ter um canal lá. Eu acho que esse tipo de decisão, que não deixa o cara nunca mais criar um perfil nenhum, mesmo que ele queira falar de game, de moda, de qualquer coisa, é censura. Sim, sem dúvida. Você acaba com o cara, né? O avatar. A complexidade. Porque a censura, ela sempre começa com aquele negócio, fala, não, a gente está cuidando das criancinhas. Sim. Isso, as crianças. É sempre o bem maior. Sempre o bem da censura é esse aí. Aí acaba indo para lá. Agora, você acha que o Monark pode voltar para as redes? Eu acho que ele deveria ter a oportunidade de voltar. E, por exemplo, se ele voltar e falar alguma coisa errada ou cometer algum crime, que ele seja responsabilizado, mas que ele não tenha o impedimento absoluto de nunca mais criar rede social nenhuma. A gente não tem nem a oportunidade de saber se ele se arrependeu e se ele vai falar de outra coisa. Ele não pode falar. Isso é censura e, a meu ver, isso está errado do parte do judiciário. Como muitas vezes a plataforma faz isso também. Eu tenho muitos clientes que me procuram e falam, Durcio, eu fui desmonetizado, eu fui banido, eu não sei porquê. A plataforma falou que eu feri um termo de uso e eu tô até hoje sem poder... Mas aí você pode processar a plataforma. Exato, aí você precisa mover uma ação judicial para que isso caia na mão de um juiz e determine que a plataforma restabeleça as contas. Mas a plataforma, todas as plataformas estavam ligadas ao governo, por exemplo, que nem o Facebook, o Zuckerberg, ele estava ligado à administração dos democratas. Fez a cartilha. Ele falou isso. E mesmo o Monark, ele salvo engano, se você acessar de um lugar fora do Brasil, ele não está banido, por exemplo, do X. Ele está banido... Ele está banido de criar perfis. As decisões do Supremo... Não, mas no Brasil. Não, fora. Esse é o problema. Ele criou, Sami, ele criou, por exemplo, o podcast dele nos Estados Unidos, no YouTube de lá, morando lá. E o Supremo fez com que a decisão chegasse lá para ele ser banido também. Sim, mas aí é pela VPN brasileira. Não, se você... pelo YouTube de fora. O YouTube Mundo cumpriu a decisão. Pior do que eu imaginava. Exato. Isso é fato. O YouTube não pode trabalhar em nenhum outro país. Ele está falando exatamente de outro país e foi banido lá também. Então, essa questão... São questões graves, mas isso não tem a ver com esse julgamento do Supremo. Isso é importante falar. Sim. Isso são temas que vão, uma hora ou outra, voltar a ser debatido no Congresso Nacional e o Congresso tem que decidir se vai legislar ou não. Porque quando o Congresso não legisla, ele também está respeitando um clamor social. Se as pessoas entendem como você, que eu conheço bem sua opinião sobre isso, que a internet não tem que ter regulação nenhuma, e isso é a vontade da maioria, a democracia vai fazer com que o Congresso não legisle. Isso também é agir, porque ele está representando uma opinião. Diferente do que está acontecendo no Supremo hoje. No Supremo hoje é uma questão muito simples, que afeta o artigo 19 e que vai trazer quando uma plataforma não fizer uma remoção. Porque hoje, o que diz o artigo 19? Fala assim... plataforma que recebe uma decisão judicial para remover um conteúdo e descumpre a decisão judicial, ela se torna corresponsável.
Antes da decisão judicial, a plataforma nunca pode ser responsabilizada. Então, isso na prática gerou uma morosidade, uma inobservância absoluta do canal de denúncia. Porque para que eles vão ficar se preocupando? Sim. Se tem que esperar a decisão judicial. O usuário que judicialize. Mais Sim. ou menos é isso que acontece. Sim. Se a gente pensar que agora basta a notificação, porque aí você me pergunta, tá bom, se o artigo sumir, qual vai ser a regra aplicada? Tem um outro artigo no Marco Civil que é o 21, que fala de nudez e pornografia. No caso de nudez e pornografia, não precisa da decisão judicial. Precisa só a notificação da vítima, quem aparece naquele vídeo, naquela foto vazada. Eles vão emprestar esse artigo para aplicar na regra geral do 19, falando, olha, se você foi vítima, por exemplo, ou você está navegando na internet, numa rede social, e vi que tem alguém falando lá que é bacana matar o papai e a mamãe enquanto eles dormem, né? Induzimento a algum crime, ou incitação ao crime, ou induzimento ao suicídio de alguém, de uma criança. Você denuncia na plataforma, entra com uma notificação, e a plataforma não fizer nada, você poderia mover uma ação judicial contra a plataforma para que ela pague uma multa, para que ela seja responsabilizada porque não fez nada em relação a esse conteúdo. Então, mas por exemplo, esse negócio do Bolsonaro. Vamos pegar o exemplo do Bolsonaro. Saiu no jornal, cara, eu quero que o Bolsonaro morra. Exato. Você lembra que saiu isso? Sim. Um jornalista assinando e tal. Aquele negócio que fizeram lá da cabeça do Bolsonaro. Jogar bola com a cabeça. Aquilo não aconteceu absolutamente nada com ninguém que fez aquilo lá. Por que não aconteceu na época? Porque não tinha, essa discussão não estava naquele momento? Ou é porque é o Bolsonaro e pode matar o Bolsonaro à vontade? Só O que você acha? Só reiterando, Emílio, a manchete era por que torço para que Bolsonaro morra. Isso aí inclusive saiu no jornal, acho. Então, Saiu também no jornal, né? Você imagina que, por exemplo, o Bolsonaro como vítima poderia ter movido uma ação judicial contra o jornalista e contra o jornal que publicou. É exatamente esse debate na internet. A gente publica, ou a gente pode questionar e responsabilizar o autor, mas as redes sociais, não. Mesmo ela sendo esse veículo. Você fala as plataformas. As plataformas, isso. Porque aí, a plataforma, pelo que eu entendi, por exemplo, o Google. A gente está aqui, a gente está no... É Google, né? Ao vivo no YouTube. Ao vivo no YouTube. O Google, para ele não se responsabilizar, ele se vende como uma lista telefônica. Exato. Para o ouvinte antigo, a molecada não sabe o que é uma lista telefônica. O que era uma lista telefônica? As amarelinhas. Era um livro que tinha os telefones. Então ele fala, olha, eu dou para vocês a oportunidade de ver todas as pessoas, só que a responsabilidade é do autor. Perfeito. Que está fazendo aquilo lá. Tá. Eu acho isso justo. Mas tem um problema. Eu acho que está resolvido. Eu também acho. Problema, ele dá tecnologia... E se tivesse nessa lista telefônica a publicação de um crime? Problema do criminoso. Então, problema do criminoso. Você colocou agora a questão da Folha de São Paulo. O Hélio foi lá e colocou isso aqui. Por que torce que o Bolsonaro morra? Você falou que pode processar o jornalista e o jornal. Mas aí, isso daí não fica complicada a questão da gente poder falar o que a gente quer? Porque assim, ó, se eu, como o veículo de comunicação, sei que eu posso ser processado, eu vou começar a colocar barreiras, como assim o Instagram faz. O Instagram você não pode falar a palavra gordo, então você não pode, por causa disso, porque pode ser responsabilizado. Não é melhor que todos os lugares, independente seja o jornal ou rede social, mas a questão é a rede social, que a pessoa seja identificada e ela seja penalizada, porque senão as plataformas, os meios de comunicação vai começar a podar o que eu estou a fim de falar. É que, na verdade, a sua pergunta é excelente, Morgado, porque Obrigado, aí ontem nós acompanhamos... O que aconteceu ontem no Supremo? Abertos os trabalhos, os relatores fizeram a leitura do relatório e começaram as sustentações orais. O advogado do Google, ele diz exatamente isso. Qual é a justificativa das plataformas deles estarem preocupados? Aqui é falado a público, né? Porque a gente sabe que por trás também tem uma mudança que custaria muito caro para as plataformas, porque elas pagariam muitas multas se deixassem crimes lá hospedados depois. Que aí eles entram no... Então, o que eles dizem na sustentação oral? A partir do momento em que eu posso ser responsabilizado sobre o conteúdo, quando eu receber uma notificação, eu vou ter que ser rigoroso, porque eu posso, às vezes, deixar um conteúdo no ar e eu vou pagar essa multa. Então, eu vou começar a censurar meus usuários. É isso que as plataformas dizem. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que a indenização não é automática. Essa ação de indenização que pode responsabilizar a plataforma, ela vai ser analisada por um juiz. Isso tem que vir para o judiciário depois e falar, olha, o autor aqui
fez a publicação desse conteúdo que induz ao suicídio. Eu avisei a plataforma 30 vezes, a plataforma não tirou esse conteúdo. Essa plataforma paga a multa? O juiz vai dizer sim ou não. Se o juiz entender que a plataforma não foi omissa, mesmo depois do julgamento do Supremo se declarar inconstitucional o artigo 19, o juiz ainda vai poder dizer, não, eu achei que a plataforma fez tudo o que devia. Com relação à liberdade de expressão, nesse sentido, Morgado, essa questão de o meio ser responsabilizado, isso está na lei e é histórico. Isso não é uma novidade. Você sabe bem, você está há quanto tempo no jornalismo, sabe que se você falar aqui alguma coisa que pode ser criminoso, você e a Jovem Pan podem ser Mas tem uma coisa, vamos pegar o caso contrário. A rede social resolveu, pelas políticas dela, banir um usuário. Ok. Quando ela faz isso, e quando aquilo é um meio de vida do usuário, ele ganha dinheiro com aquilo, Sim. tem um problema. Por quê? Porque, obviamente, o custo para uma pessoa processar é assimétrico aos melhores advogados que as plataformas têm. Perfeito. Então você fala assim, não é culpa da plataforma, ela está cumprindo lei. Mas quando é para banir que ela quer, me parece assim, 2 regras e 2 medidas. Porque se fosse isso, então ela também só poderia banir quando fica evidente que a pessoa ou rompeu um contrato estabelecido, ela falou, não pode fazer isso. E você fez. Aí você fez. Mas ok. isso tá no agree. Não, Isso mas- tá no... Mas o Mas agree é muito- assimétrico. Está no agree, mas Mas tá no agree. Mas calma. Porra, você vê O meu Sam- contrato aqui da Jovem Pan. Não, você não, não, chora. o Sam me Melhor acertou não. em cheio. a Melhor chave. você nem eu vou- entrar. Primeiro, o Sam matou a chave. Você pega o Obrigado, termo eu sou de bom uso. mesmo. O termo de uso não é Sherlock taxativo. Dana. O termo de uso é subjetivo. É subjetivo, E isso exato. tem uma razão. A razão é que a plataforma pode interpretar o seu post e falar, aqui você feriu o termo de uso, Isso, que- você é A. Da comunidade, que você nem sabe qual é. Os meus clientes me procuram assim, Sam, exatamente falando Sim, do mas aí ela tá fazendo o papel de juiz. mas ela já faz Então, antes. quando convém pra ela, ela faz. Quando não isso. convém, não faz. isso. Mas é Mas isso. não pode. Aí sabe onde era debate disso? PL das fake news. Não tô defendendo o PL, hein? Tá, PL era são 60 artigos, mas o PL também tratava sobre quando a plataforma decide banir alguém, ela não precisa justificar. Não, mas eu não confio porque tem muito jerico. O Brasil tem muito jerico e tudo que eles põem a mão piora. É, Mas sabe- é o que deixa a eu gente só- fala, deixa eu- burro com então, iniciativa. uma Isso coisa, eu só- acaba uma com coisa. isso. Deixa eu... O problema é que ou a gente deixa o poder na mão da plataforma decidir quando você fala ou não, ou na mão do judiciário. Esse é o Sim. problema. Esse é que é o problema. E o problema é que tinha que estar na mão do povo. O povo, isso, o do povo usuário. tinha que saber quem tem má fé, É porque isso. esse problema é má fé. Boa. Tudo que está de errado, tudo que está de errado na internet, a gente sabe que é má fé da pessoa. Exato. É para prejudicar alguém e se beneficiar. Então essa que é a chave do negócio, né? Esse que é o problema. que devia- Eu vou fazer o break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui Com a Barreto? com a nossa querida Barreto. E a gente está com o Luiz Augusto Durso, que eu tenho mais uma pergunta aqui para ele. Entra nas redes sociais, ó, toda semana ele está publicando dicas para você não cair em conto do vigário. Vai lá, Reginaldinho. Deixa eu aproveitar aqui que a gente está nesse assunto da Minerato. Mineral. Da Minerato, mas eu quero colocar isso aqui da seguinte maneira. Você violar uma correspondência é um crime. Crime de interceptação. É um crime. Ah, não. Violar a correspondência é crime de violar a correspondência. Isso. Você interceptar uma comunicação é crime Então, de interceptação. por exemplo, esse cara, o namorado, sei lá o quê, me parece que ele gravou. Ele gravava Ele gravou uma conversa telefônica Ok. com uma. Aquilo é particular. em que ele participava. E alguém colocou isso, vazou aquilo lá. É. Pode isso? Eu posso gravar qualquer coisa? Eu posso gravar uma conversa com você? Se você é interlocutor, sim. Ah, é? É. Então, quer dizer, não tem problema. Eu posso Não é gravar crime, com você, não é chegar aqui amanhã. Você pode gravar. E divulgar? A questão Aí tem está essa aí. questão. Qual é a sua intenção em divulgar? Se sua intenção em divulgar, às vezes é denunciar um crime, como seria eventualmente, agora isso vai ser investigado o que aconteceu, não há problema para aquele que divulga. Se a sua intenção é divulgar para me prejudicar, me difamando, cometendo crime contra mim, você pode ser responsabilizado. Isso significa o quê? Que o Estado ou terceiros não podem interceptar sem autorização dos Entendi. interlocutores. Agora, se você é interlocutor, isso foi respondido pelo Estado quando
gravaram uma comunicação com o presidente Michel Temer à época e divulgaram essa comunicação. Aí isso foi para o Estado trouxe o crime de gravação ambiental, que seria, além da interceptação, você colocar um gravador no ambiente e captar aquela informação. Agora, se você é interlocutor, o Estado também respondeu dizendo que você pode gravar e você poderia usar isso. Então, muito cuidado. Tá vendo? Por isso que eu gosto do doutor Durso. Muito cuidado com o que você fala, em particular. Inclusive, a nova atualização do iPhone, não sei se vocês viram, você consegue gravar uma ligação. Eu sei que tem até um áudio que fala, está gravando, mas às vezes o cara não pode escutar. Exato. Como é que funciona isso daí? Agora você liga... Você só clica. Não, mas essa aí o cara... Não, essa foi na maldade, né? O cara pegou... O cara, ele gravou... Em off. Em off. Ele gravou em off. Em off. Não, mas não, o que eu tô dizendo é outro assunto. Alguém pegou e divulgou. Mesmo que tenha um crime eventual, não pode fazer isso. Não, gravar pode. Não, o crime no caso seria o racismo. Não. Né? Mas não tá... Vamos supor que teve o crime. Eu tô supondo porque não foi investigado. Mas a pessoa que viu aquele arquivo não é interlocutor. Ele falou que não foi ele que vazou. Ele falou que ele gravou. O namorado? Falou que alguém pegou... Um terceiro que vazou. Um terceiro. Ele tem direito ele gravou de vazar mesmo... Supondo que tem um crime... É que aí o Estado vai tentar interpretar a intenção da pessoa que divulga. A gente tem 2 casos que marcaram época exatamente sobre pegar uma comunicação privada e divulgar. Agora dela e o Mamãe Falei. São 2 exemplos idênticos. Vocês notaram o que aconteceu lá com o Arthur, Mamãe Falei. Uma comunicação dentro de um grupo privado, alguém vazou, interlocutor. Eu sei quem vazou. Você sabe? Sei, mas jamais vou falar. Ainda bem, né? Já basta o X9 que já vazou o negócio. Aí esta pessoa, quando vazou, resultou até ele perder o mandato. No caso da Ana Paula Minerato, parece que a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça, disse que vai pedir para a polícia investigar para ver se tem injúria racial ou racismo, mas o vazamento em si não gera repercussão para quem vazou, porque a gravação foi gravada pelo interlocutor. Então, ou seja, tome muito cuidado em tudo que você fala, porque tudo pode ser contra, áudio, tudo ser contra você. Post, tem que ser discreto, tem que ser boca fechada. Tem gente, mas não isso é é interessante que ele tá falando. Pode só vazar não um falar áudio merda. seu, né, Claro. meu? Tirar de um contexto e ferrar a tua vida. É, Não lógico. contexto, é só não falar merda. Isso Ah, sim. eu sei, mas é difícil, né? Mas no caso... E o que vai acontecer com ela? O que você acha? Como advogado. é provável que ela responda uma investigação de injúria racial, aí precisa ver se é a... Porque ela se defende dizendo, não falei o nome, não era sobre ela, né, a suposta vítima. Precisa ver se a suposta vítima também vai representar, vai se manifestar e ser ouvida dizendo que se sentiu ofendida. E isso vai tramitar, vai ser um processo. Bem provável que isso se torne um processo. E aí pode haver condenação. Normalmente quando isso vai para vira tem repercussão, né? Tem repercussão, vai para... E teve muita repercussão. É isso aí. Doutor, muito obrigado. Valeu, o papo foi muito bom. Conversamos aqui com o doutor Luiz Augusto Durso. Entra nas redes sociais. Toda semana tem dicas para você, dicas muito importantes aí para você não cair nesse negócio de ele. Black Friday. Inclusive golpes. Eu vou postar sobre Black Friday. Boa, Black Friday, legal. Ficar em volta. Muito bem.